Você acha que pagamos muito imposto de renda aqui no Brasil? Nesse vídeo, vamos comparar a carga tributária do imposto de renda da pessoa física aqui no Brasil com outros países e vou te ajudar a entender se você está obrigado ou não a pagar o imposto de renda. Eu sou a Carol, contadora e consultora aqui do Papo de Férias e, como de praxe, vou iniciar o vídeo com uma contextualização da temática, porque isso vai te ajudar a entender não apenas se você se encaixa ou não na obrigação de pagar o imposto de renda, mas também vai te deixar mais informado sobre o cenário global e nacional onde estamos inseridos. Então, vamos lá! Para essa explicação não ficar tão pesada, dividimos esse vídeo, essa temática, em duas partes. Nessa primeira parte, vou te explicar o que é o imposto de renda e trazer as situações para você entender onde há incidência desse imposto sobre a renda. E na segunda parte, trago um exemplo prático para você aprender como é realizado o cálculo para chegar no valor devido do imposto de renda. E vou te dizer também como que esse valor chega até os cofres públicos. As ideias e histórias que cercam a criação do imposto de renda têm raízes fortes na região da Europa, e sua fortificação se deu de uma forma global, principalmente pelas necessidades de se angariar recursos para financiar as guerras. Aqui no Brasil isso não foi tão diferente. Todo o arcabouço regulatório, principalmente fiscal nosso, tem forte influência dos países europeus. Fomos colonizados por eles em 1500, mas também somos influenciados por prática de nossos vizinhos norte-americanos, em especial os Estados Unidos. No Brasil, os primeiros registros de cobranças do imposto sobre a renda têm origem lá no reinado de D. Pedro II, que tentou aí impor o tributo em 1843. De lá para cá, foram muitos movimentos, estudos, adaptações e foi em 1922 que surgiu oficialmente no Brasil o denominado Imposto Geral sobre a Renda, que hoje é conhecido por nós como Imposto de Renda da Pessoa Física. Quando pagamos tributos, esses valores podem chegar até os cofres dos municípios, dos estados ou da União. E entre os tributos federais, que são aqueles que vão para os cofres da União, o imposto de renda é o que mais contribui para a arrecadação. Agora, quem gosta de pagar imposto de renda? Obviamente que ninguém, nem eu. Mas a gente vive em uma sociedade que é organizada por normas, e entre elas, algumas nos obrigam a pagar tributos. Então, não temos muitas escolhas, não é mesmo? Agora saiba que o recolhimento do imposto de renda é uma prática realizada globalmente, não apenas aqui no Brasil. Inclusive, se a gente for realizar comparações com cargas tributárias de outros países, a gente reclama tanto do valor do imposto de renda cobrado aqui no Brasil, mas existem países onde esse imposto corresponde a praticamente metade ou até mais do valor da renda obtida. É o caso, por exemplo, da Suécia, que possui uma alíquota máxima de 52% de imposto de renda, Bélgica 50%, Portugal 48%, Japão 45%, Itália 43% e Estados Unidos 37%. A média da carga tributária de economias avançadas foi de uma alíquota que varia de 17% a 44% sobre o valor da renda. Agora, e o Brasil? Quanto pagamos de imposto de renda? A carga tributária do IR da pessoa física aqui no Brasil, ela varia aí de uma alíquota que vai de 7,5% podendo chegar a 27,5%, bem menor do que de outros países, não é? E ainda temos uma isenção, onde os valores recebidos até R$ 1.903,98 no mês são isentos do imposto de renda. Isenção essa que não existe em alguns países. É claro que países diferentes têm economias diferentes e desenvolvimentos diferentes. Mas agora, vamos entender um pouquinho mais como que é essa cobrança desse imposto sobre a renda aqui no Brasil e quem está obrigado a pagar. Vou detalhar de uma forma que fique fácil para vocês entenderem e já adianto que se surgir alguma dúvida relacionada aos exemplos que eu vou trazer aqui, pode deixar aqui nos comentários do vídeo que irei ajudar vocês a esclarecerem, tá? Bom, segundo a nossa Receita Federal aqui do Brasil, órgão que é responsável pela administração do imposto de renda, o IRPF, que é a sigla para Imposto de Renda das Pessoas Físicas, é o imposto que incide sobre renda e proventos de contribuintes residentes no país, residentes aqui no Brasil,
ou residentes no exterior, fora do Brasil, que recebem rendimentos de fontes no Brasil, e ele apresenta alíquotas variáveis conforme a renda dos contribuintes, de forma que os de menor renda não sejam alcançados pela tributação. Então, em resumo, o objetivo aqui seria que os de baixa renda não contribuam, apenas aqueles de média e alta renda. Mas na prática, com a inflação dos últimos anos e a falta da atualização da tabela do imposto de renda há mais de 7 anos, a gente sabe que a classe média, a cada dia que passa, vem pagando cada vez mais e mais impostos, inclusive se comparado à classe alta. E digo mais, pode chegar aí uma hora em que até a classe baixa vai começar a ter que contribuir. Tudo isso como consequência dessa falta da atualização da tabela do imposto de renda. Agora, essa polêmica por trás da nossa tabela do imposto de renda, que está muito desatualizada, desde o ano de 2015, eu vou detalhar aí os valores em um caso prático e exemplificativo. E vou deixar o vídeo onde eu trago esses dados aqui no card para vocês assistirem com mais tempo. Bom, voltando aqui, vamos entender então o que é considerado renda e proventos, porque é sobre isso que incide o imposto de renda. Em resumo, segundo o Código Tributário Brasileiro, qualquer atividade ou operação que aumente a sua disponibilidade econômica ou jurídica é tributável pelo imposto de renda, e são entendidos como renda aqueles valores que se recebem em troca do trabalho assalariado ou não assalariado. Aqui é assalariado aquele trabalho com vínculo empregatício regular, carteira assinada e salário fixo. Já o trabalho não assalariado é aquele executado sem vínculo empregatício, por profissionais autônomos e liberais, como, por exemplo, pedreiros, caminhoneiros, dentistas, contadores, fisioterapeutas, que realizam as suas atividades por conta própria, atuando aí no seu CPF, sem carteira assinada, sem salário fixo. Então, em resumo, qualquer atividade executada pela pessoa física, onde ela troca seu precioso tempo por serviços prestados e em troca de uma renda, é tributável pelo imposto de renda. Mas, além dessa situação, temos aqueles casos onde o imposto incide sobre os resultados provenientes de exploração ou negociação de bens. Esses recursos obtidos podem ser chamados tanto de renda como proventos de qualquer natureza. Aqui entra o famoso ganho de capital, os recebimentos de aluguéis, recebimentos de rendimentos de aplicações financeiras em renda fixa ou renda variável, dividendos, juros sobre capital próprio, rendimentos de fundos e os ganhos de capital com negociações onde tenha-se compra e venda de bens em geral, desde que se obtenha lucro, como, por exemplo, negociações de casas, terrenos, veículos, participações acionárias ou qualquer outro tipo de exploração ou transação que gere algum valor positivo para a pessoa física envolvida, aumentando assim sua percepção de riqueza. Essa é a regra geral, que em resumo se aplica a qualquer tipo de situação e a qualquer pessoa física. Porém, temos as chamadas exceções, conhecidas também como imunidades e isenções, como aquela que citei agorinha sobre o valor recebido do trabalho assalariado ou não assalariado ou aluguéis até o valor de R$ 1.903,98 no mês, que é isento do imposto de renda. Temos também valores de gastos que podemos diminuir legalmente dessa base de cálculo que é a renda, o que vai fazer com que a gente pague menos impostos. Então, existem situações em que pode não haver a necessidade do pagamento do imposto de renda ou essa carga tributária vai oscilar de acordo com cada situação. Não existe uma receita de bolo que vai servir para exatamente todas as pessoas, mas existem receitas iguais que servem para pessoas que recebem o mesmo tipo de renda. E com o tempo eu vou trazendo as situações aqui para vocês, para ajudar vocês a não terem problemas com o imposto de renda. E você, se encaixa em uma dessas situações que mostrei sobre a obrigação de pagar o imposto de renda? Te convido então a ir para a segunda parte desse vídeo, onde eu explico aí com um cálculo prático como que é realizado todo o cálculo para chegar no valor final que é devido de pagamento do imposto de renda e como que é o procedimento realizado para que esse valor final do imposto de renda chegue até os cofres públicos. Esse vídeo foi útil para você? Então dá um joinha aqui embaixo e já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho, porque assim você vai receber uma notificação sempre que a gente subir um conteúdo novo. Te espero na segunda parte desse vídeo. Até mais!